Com esta solenidade de Pentecostes, a Igreja encerra o tempo pascal, aqueles 50 dias em que celebramos solenemente, como se fosse um só dia, santo e glorioso, o dia bendito da ressurreição do Senhor. Nesta solenidade, nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Santíssima reunidos no cenáculo. E não somente isso, mas celebramos a vida da Igreja. O Espírito Santo é o vivificador da Igreja. Ele é o fruto excelente e principal da Páscoa de Cristo. Sem o Espírito Santo não há vida na Igreja. Sem o Espírito Santo, aquilo que Jesus fez e ensinou não teria sentido. É o Espírito Santo o continuador da obra de Cristo. É no Espírito que os nossos pecados são perdoados. É no Espírito que nós nascemos como filhos de Deus no batismo. É no Espírito, por sua vez, que também os casais são unidos no santo matrimônio. E ainda é no Espírito que os dons por vós oferecidos, o pão e o vinho, se transformam em corpo e sangue do Senhor. Eis o grande desconhecido, e por muitos com nome nem tocado, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Santo Espírito, aquele que ilumina as trevas da existência humana, trazendo o perdão, a paz e o consolo. No Evangelho de hoje, quando se encontra com os discípulos, Jesus dá-lhes a paz e envia o Espírito. Depois, os concede a autoridade de perdoar os pecados. Foi este Espírito Santíssimo, meus irmãos e irmãs, que fez com que o Pai glorificasse o Filho. É no Espírito que o Pai ressuscita o seu Filho. É no Espírito que agora nós, a comunidade dos filhos de Deus, nos reunimos aqui nesta Assembleia Cristã. O Espírito Santo é agora a nova lei, a lei do cristão. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Durante toda esta semana, Jesus dizia no Evangelho que nos amaria e nos ama como o Pai a Ele ama. Então, se Cristo nos ama como o Pai ama, e deste amor do Pai com o Filho brota o Espírito Divino, o modo de amar do Filho é nos dando o seu Espírito. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, agora presente nos corações de todos os homens, ensinando o caminho do céu, ensinando o caminho da verdade, guiando nossos passos para o Pai. Por isso, cantávamos solenemente há pouco na sequência de Pentecostes: sem o Espírito Santo no vivente, não há nele nada de inocente. Esta solenidade de Pentecostes nos faz retomar a consciência de que nós somos igreja, e retomar também a consciência da missão do Espírito Santo na igreja. Recordar
que o Espírito Santo não é uma pessoa do passado que inspirava aqueles profetas, que pairava sobre as águas, que com o Pai e o Filho tudo criou. Não somente isso, mas é uma pessoa que está presente na vida da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja seria somente uma fundação de Jesus de Nazaré. Sem o Espírito Santo, o cristianismo seria apenas um moralismo opressor, sem sentido, sem amor, sem vida. Sem o Espírito Santo, a nossa vida moral seria apenas uma tentativa inútil de seguir os mandamentos. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Repito, sem o Espírito Santo no vivente, não há dele nada de inocente. Sem o Espírito, a evangelização que aqui fazemos nesta comunidade e que a igreja faz em todos os cantos do mundo, seria apenas uma propaganda e um exercício de marketing. Não atrairia ninguém, e se atraísse, não levaria ninguém a entregar sua vida pela causa do Evangelho. É o Espírito Santo, portanto, esta força vital que impulsiona a igreja à missão de seguir Jesus até as últimas consequências. Por isso o vermelho do fogo do Espírito, o vermelho do martírio dos cristãos, que impulsionados por este mesmo Espírito, são capazes de tudo dar a Cristo, até mesmo a sua própria vida. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nossa esperança seria em vão, porque o que nasce da carne é apenas carne, e a nossa alma e o nosso corpo jamais alcançariam a Deus, que é Espírito. É o Espírito Santo este que nos conduz ao Pai por meio do Filho e que consagra como as espécies neste altar cada um dos filhos de Deus, consagra-os no seu amor. Por isso só resta a nós no dia de hoje nos unirmos a toda a igreja para solenemente clamar: vinde, ó Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, cristifica a nossa pobre existência mortal, dai-nos os 7 dons, tu que és consolo que acalma, tu Espírito Divino que és o hóspede da alma, que és o alívio para as nossas dores, para as nossas enfermidades, para o nosso coração muitas vezes carente e intranquilo, distante da serenidade do teu amor. Tu que és descanso no labor, refrigério no calor, és consolo na aflição. Clamemos com toda a igreja: ó vinde Santo Espírito de Deus, lava a nossa sujeira, refrigera e ilumina as trevas da nossa vida e de toda a existência, cura as nossas feridas e o nosso coração doente. Vinde Espírito e quebra tudo aquilo que existe dentro de nós que nos afasta de Deus, derruba todos os muros que dividem os homens. Vinde Espírito Santo, dobra a nossa dureza, a dureza do nosso coração que muitas vezes não se reconcilia, que não procura o perdão, que não procura o outro, que vê o outro sempre como inimigo e como problema. Vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus e nos dá gosto pelas coisas do alto, pelas coisas do céu. Tira tudo aquilo que nos afasta do teu amor boníssimo. Tira todo aborrecimento de dentro de nós e faz-nos ter
verdadeiro aborrecimento pelo pecado. Consola, Senhor, a nossa fraqueza, aquece a nossa alma para que te deseje, te ame e te procure, sempre e cada vez mais. Assim seja. Amém.